Olá família, tudo bem? Como vocês estão? Nós estamos orando para que vocês estejam bem. Então, eu gostaria de, antes da gente começar essa semana, esse nosso estudo, gostaria de pedir primeiro para que você possa estar curtindo o nosso vídeo, que você possa estar se inscrevendo. Se você não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal, no canal da igreja, que você possa pegar esse link desse vídeo e compartilhar no grupo de vocês, dos seus amigos, dos seus familiares, do trabalho, aonde for que você tenha, que você possa compartilhar a palavra, porque isso é um meio de nós, como cristãos, transmitir a palavra de Deus, certo? E mais um adendo antes da gente começar o nosso estudo, gostaria de pedir para que vocês possam estar... sempre tenham um caderno com vocês, um caderno e uma caneta, para que vocês possam estar anotando tudo isso que nós vamos estar estudando, não só hoje, mas como daqui para frente. Que vocês tenham isso guardado no seu coração, para que esse é o momento de estudo da palavra. Então, que você possa estar com uma caneta e um caderno para que você possa anotar, certo? Porque o Família Nele é um ministério de estudo da palavra. Então, para que nós possamos ser igual o apóstolo Paulo disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso está escrito lá em 2 Timóteo 2, no versículo 15. Certo? Então, dado todas essas explicações, vamos começar? Então, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por o Senhor ser um Deus misericordioso e um Deus bondoso. Deus, que o Senhor possa, Pai, estar nos guiando nesse estudo, Pai. Que nesse começo de semana, que o Senhor possa, Pai, estar nos mostrando quem verdadeiramente o Senhor é. Que o Senhor possa estar se revelando na palavra de uma forma que todos nós possamos entender e ver quem de fato o Senhor é. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, ilumine os nossos caminhos, para que nós possamos, Pai, cada dia mais crescer na Tua presença, crescer no conhecimento da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como nós sabemos, já faz algumas semanas já que nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus, certo? Então já foram, não lembro ao certo se foram 8 ou 9 vídeos. Então que você já tem aí na nossa playlist do nosso canal. Você pode ir lá e olhar, tem todos os nossos vídeos lá. Que você pode maratonar lá, ver um de cada vez e vai lendo e vai vendo, né, assistindo e vai fazendo os seus esboços, suas marcações, que eu tenho certeza que está muito edificante lá para vocês. Mas hoje, no caso, nós iremos estudar sobre 2 milagres. Isso mesmo. Você pode estar falando, nossa, Bruno, então a gente vai ficar aqui 2 horas. Não, esse não é o nosso intuito, ficar aqui muito tempo. Mas como esse milagre, esses 2 milagres, eles acontecem simultaneamente, eu achei interessante da gente falar sobre os 2 de uma vez. Porque, às vezes, se a gente separar, não ia conseguir direito dar a ênfase naquilo que nós temos que entender, que nós temos para aprender dentro deste texto. Certo? Então, antes da gente começar, eu gostaria só de fazer uma pergunta para vocês, porque esse nosso estudo, ele está escrito nos 3 evangelhos que são sinópticos. Quem aí lembra o que é sinópticos? Quais são os evangelhos sinópticos? Gostaria que você pudesse colocar aí nos comentários. Se você está assistindo no dia que estreou esse vídeo, que é na terça-feira, às 8 horas, coloca aí no comentário e vamos conversar aí. Mas se você está vendo em outro dia, seja na quarta, na quinta, seja o dia que for, você também coloca aí nos comentários quais são os evangelhos sinópticos e o que o que significa sinópticos, certo? Eu não vou falar aqui, eu quero que vocês tentem procurar, pesquisar e coloquem aí nos comentários. Esse milagre que nós vamos estudar, tá lá, nós vamos se basear no escrito de Lucas, no que Lucas escreveu, que está lá no capítulo 8, a partir do versículo 40 até o 56. Então nós vamos nos basear em Lucas, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 40 até o 56, certo? Então eu não vou ler o texto todo, porque são 16 versículos. E como eu disse, são 2 histórias, são 2 milagres.
Então, se eu for ler, às vezes vai ficar cansativo e a gente não vai conseguir entender aquilo que nós precisamos entender. Mas eu vou contar a história para vocês de uma forma que nós vamos destacando algumas coisas que são muito interessantes nesse texto, certo? Já no começo aí, você que está com a Bíblia, abre aí em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, que nós vamos ler. Se você ler o começo do versículo, fala assim, ó. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Aqui, no versículo 40, já no começo, a gente já tem algo que é muito interessante do ministério de Jesus, que eu venho enfatizando há bastante tempo. Se você ainda não viu, vai lá na playlist, dá uma procurada lá que você vai ver que a gente sempre está falando que Jesus, ele não parava, em nenhum momento ele parava. Se você voltar lá no começo do capítulo 8, a gente vai entender como que era o ministério de Jesus. Vamos lá, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então, aqui no capítulo 1 o versículo 1 do capítulo 8, a gente já vê como que era o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele sempre estava em movimento, ele nunca parava. Então, o reino de Deus era pregado por onde quer que ele passasse. Lá estava ele, juntamente com os seus 12 discípulos, pregando e anunciando o evangelho, que são as boas novas. Então, é interessante ver que Jesus não parava, né? Como a gente sempre vem enfatizando, Jesus não para, e no versículo 1 ali ele já nos mostra como que era. Era de cidade em cidade, de povoado em povoado, milagre atrás de milagre, coisas acontecendo e Jesus fazendo acontecer. No próximo versículo já aparece um personagem que é novo pra gente aqui que está estudando. No versículo 41 diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa. Então aqui já aparece um personagem novo aqui pra gente, que é o chefe da sinagoga. Mas o que era uma sinagoga? Às vezes você lê e fala, o que é uma sinagoga? A sinagoga nada mais é que era o local de culto da religião judaica. Então, esse homem, Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga, era um dos responsáveis de trazer o ensinamento para o povo. Então, Jairo, ele era conhecedor da lei e conhecedor da Torá, conhecedor dos mandamentos, conhecedor daquilo tudo que tinha de gama de coisas que tinha para se estudar ali em Israel. Então, Jairo era esse cara. Então, grave isso. Sinagoga era um local de culto da religião judaica, certo? Então, se você era um chefe da sinagoga, como Jairo, você era um dos responsáveis de trazer o ensinamento para o povo. Correto? Então, provavelmente, continuando aqui o versículo 41, ele diz assim, na parte B, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Então, imagina você se colocar no lugar de Jairo. Já era uma coisa muito difícil, né? Porque como que alguém conhecedor da lei e da Torá iria reconhecer o poderio de Jesus? Lembre-se, Jesus ele já era muito conhecido, ele já era famoso por todas as coisas que ele já fez, por todos esses milagres que nós já contamos, e não só dos milagres, mas sinais. Ele fazia, ele contava, ele pregava, ele contava parábolas e todas essas coisas. Então tudo isso fez com que Jesus ficasse muito famoso. Agora imagina você ir de encontro a tudo aquilo que você acreditava. Jairo, ele esperava, juntamente com os outros judeus, ele esperava a vinda do Messias. Ele esperava aquele que iria libertar Israel das mãos de Roma. Então, quando aparece, então eles estavam todos nessa espera. E a hora que Jesus aparece, Jesus não era nada daquilo que eles estavam esperando. Então, era muito difícil dos judeus, e ainda mais aqueles que eram estudiosos da palavra, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, todo esse pessoal, e
Jairo como chefe da sinagoga, que eles estudavam a Bíblia, estudavam a Torá, era muito difícil deles reconhecerem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Então, Jesus ele se proclamava como Filho de Deus. Para os judeus, isso daí era uma blasfêmia. Como que você se proclama o Filho de Deus? Isso era muito difícil. Agora, imagina Jairo, aqui no versículo 41, ele diz que ele veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Imagina como ele estava desesperado a ponto de reconhecer o poderio de Jesus. E o interessante aqui no versículo 41 mesmo, é que ele convida Jesus para ir à sua casa. Para os judeus, você ser convidado a ir na casa de alguém era algo de extrema honra. Você ser convidado a ir jantar na casa de alguém, você era um convidado especial, você era alguém especial. Então os judeus, eles não convidavam aqueles que eram considerados como pecadores, como blasfemadores, os sujos, os impuros, os coletores de impostos e por aí vai. Eles não convidavam essas pessoas. Eles convidavam aquelas pessoas que eram consideradas santas, puras, limpas, de uma classe social legal. Não essas pessoas que eram marginalizadas, que ficavam à margem da sociedade. Certo? Mas Jairo, mesmo sabendo de tudo isso e vendo que Jesus poderia ser a última chance dele ter a sua filha de volta, ele vai e faz o quê? Se prostra aos pés de Jesus. Olhando para esse texto, nós podemos fazer o mesmo que Jairo, se jogar aos pés de Jesus. Toda vez que você se encontrar em um beco sem saída, você se joga aos pés de Jesus. Se prostra aos pés de Jesus, que eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa por você. Se você for de coração puro, de coração limpo, coração quebrantado, tenho certeza que Jesus irá fazer algo na sua vida. Certo? E mesmo que pessoas venham falando ao contrário, porque provavelmente, para Jairo ter tomado essa decisão de ir atrás de Jesus, muitas pessoas devem ter ido contra ele. Muitas pessoas devem ter, por ele ser um chefe da sinagoga, imagina o status que ele tinha dentro da sociedade. E ele se misturar com alguém que era considerado alguém que estava blasfemando, alguém que expulsava os demônios pelo poder dos próprios demônios, que era como as pessoas diziam que Jesus fazia. Então isso era algo muito difícil para Jairo fazer. Mas mesmo indo de encontro a tudo isso, mesmo você indo de encontro a tudo aquilo que as pessoas dizem ao contrário, você se joga aos pés de Jesus, que Jesus irá fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou busca. Certo? Mas, como eu tinha dito, Jesus ele já era muito famoso. E por ele ser muito famoso, por onde Jesus passava, ele arrastava uma multidão. E quando o Jairo vai de encontro a Jesus, já tinha essa multidão formada ali. Então Jesus ele aceita ir com Jairo para casa. Vamos lá, tudo bem, eu vou para sua casa. Mas no meio dessa multidão aparece alguém. Aparece uma mulher que havia 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E aqui a gente tem que parar e dedicar um tempo especial para essa mulher. Porque o que ela viveu e o que ela passou é algo que a gente tem que entender todo o contexto para ver o quão maravilhoso e o quão grandioso foi esse milagre na vida dela, certo? Eu vou ler uma parte aqui que eu separei, que é muito interessante, que diz assim: esse fluxo de sangue, também conhecido como sangramento uterino anormal, atualmente é definido como a perda excessiva de sangue menstrual, que interfere na qualidade de vida física, social, emocional e material da mulher. Então, não era simplesmente uma menstruação que essa mulher tinha. Ela tinha exatamente isso, era um sangramento uterino anormal. Ela sangrava diariamente, sempre, continuamente. E algo que é muito interessante se a gente for... Nós estamos aqui para estudar a Bíblia e isso que nós vamos abordar agora, que Israel, eles tinham várias cerimônias sacrificiais, eles tinham os rituais sacrificiais para ser feito. E uma mulher que estava menstruada,
ela não participava dessas cerimônias. Por quê? Porque ela era considerada impura. Então, durante 7 dias, ela não participava de nada disso. Agora, imagina essa mulher que ficou 12 anos com esse fluxo de sangue. Voltando lá no deserto, quando o povo de Israel eles saíram do Egito e estavam no deserto, Deus ele deu as leis e deu os 10 mandamentos, né? E deu tudo aquilo que o povo ia precisar para usar dentro da terra prometida. Então os sacrifícios foi dado lá, como que deveria ser feito o sacrifício. Está tudo escrito em Levíticos. É bom vocês lerem Levíticos, porque lá está todo o ritual, como que era feito, todos os tipos de sacrifício, todo tipo de festa que tinha, tudo aquilo está escrito lá em Levíticos. Então, vai lá depois e lê o livro de Levíticos, que você vai entender muito melhor do que nós estamos falando aqui. Mas para esse estudo de hoje, eu quero pedir para que você abra lá, e eu vou ler lá em Levíticos, capítulo 15, a partir do versículo 19. Eu quis ler esse texto porque esse texto ele vai nos ajudar a entender como que essa mulher vivia durante 12 anos da vida dela. Está lá em Levíticos 15, a partir do versículo 19, diz assim: Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar lavará as suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada. Quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Versículo 24. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. Olha como era a vida de uma mulher que estava no período de menstruação, que é algo normal que acontece mensalmente. Agora, imagina essa mulher que tinha esse fluxo de sangue e vivia há 12 anos com esse problema. Deixa eu só voltar lá no capítulo 8 para a gente seguir o nosso estudo. Eu quero destacar o versículo 25, e eu vou ler de novo, que diz assim: Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Então, veja o que essa mulher passou durante 12 anos da sua vida. Já havia 12 anos que ela não participava das cerimônias religiosas. E isso era algo importantíssimo para os judeus, para aqueles que participavam da religião judaica. Por que ela não participava? Porque ela estava impura. Tudo o que ela tocava era impuro. Tudo o que ela encostava era impuro. Imagina como que era a vida dessa mulher. E por ter se passado tanto tempo, isso já tinha interferido na vida dela, tanto física, social, emocional e com certeza material. Porque o texto mesmo diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Se já fazia 12 anos que ela estava com essa hemorragia, ela já não tinha contato social com mais ninguém. Então ninguém mais, ela provavelmente morava sozinha.
Os familiares já não ficavam onde ela estava, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. E se ela tocava em alguma pessoa, essa pessoa se tornava impuro e essa pessoa não poderia participar das cerimônias religiosas. Então, e com toda certeza, o emocional dela devia estar bagunçado. Porque imagina você ser excluído da sociedade e não poder fazer mais nada, não tocar em mais nada, porque tudo que você toca fica impuro. Com certeza é de se abalar a vida, o emocional dessa pessoa. Mas no meio disso tudo, no meio esse contexto que nós pegamos aqui, aparece alguém. Surge a esperança dessa mulher. Porque essa mulher provavelmente já não tinha mais esperança nenhuma. Se você ler aqui, ó, se a gente continuar lendo, diz assim, ó, no versículo 43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Olha isso, ela gastou tudo o que tinha e ninguém poderia curá-la. Ela já tinha perdido a esperança. Ela já não sabia mais o que fazer para ser curada. Mas aí, como eu disse, Jesus já era muito famoso. Ela provavelmente já tinha ouvido falar daquilo que Jesus fez. E aí, quando ela está ali, no meio daquela multidão, e ela avista Jesus, ela vê Jesus, o que ela faz? Surge a esperança, brota dentro do coração dela uma fé. Que lá em Marcos, diz assim, no Evangelho de Marcos, que também conta essa história, diz assim, que se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela pensou consigo mesma. Ele não precisa falar comigo. Ele não precisa tocar em mim, porque ele não vai tocar em mim porque eu sou impura. Ele não precisa fazer nada. Mas se eu tão somente tocar, eu tenho certeza, eu creio que eu vou ser curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Aqui nós podemos fazer um paralelo desses dois personagens. Jairo, ele era da alta sociedade, chefe da sinagoga, e ele conhecia a lei e os mandamentos de cor. Jairo era aquele cara que você falava alguma lei, algum mandamento, ele ia e falava, está escrito lá em tal e tal lugar, e era assim, assim, assado. E ele era bem quisto dentro da sociedade por ser um chefe da sinagoga. Do outro lado, essa mulher, excluída da sociedade, abandonada por todos por ser impura. Sabe o que é interessante? E o paralelo que nós podemos traçar entre os dois? É que os dois foram encontrados por Cristo. Os dois, mesmo tendo toda essa diferença social, eles eram todos pecadores e eles todos careciam da glória de Deus, assim como está escrito lá em Romanos. Então, para Jesus, não existe aquele que está melhor posto em sociedade ou aquele que está abaixo, aquele que está à margem. Não. Para Jesus, todos somos iguais. Para Deus, todos somos iguais. Todos somos pecadores e todos carecemos da glória de Deus. Assim foi como Jesus tratou o Jairo e assim como ele tratou essa mulher. Mas continuando a história, Lucas ele nos conta que a hemorragia da mulher parou instantaneamente. No momento em que ela toca na orla do manto de Jesus, a hemorragia cessa, a hemorragia para. O milagre aconteceu. Só bastou ela colocar a fé dela certa, no lugar certo e na pessoa certa. Essa pessoa era Jesus. Ela colocou a fé dela, depositou toda a fé dela naquele que era a única pessoa que poderia fazer algo por ela. Se você necessita de algum milagre, não importa qual seja, tenha fé. Você precisa ter fé, igual aquela fé que Jesus disse que transporta os montes. Você pode falar para um monte sair daqui e ir para o outro lado e esse monte irá fazer. Você precisa de fé para poder tocar na orla do manto de Jesus e ser curado. Você precisa ter fé para tocar na orla do manto de Jesus e conseguir aquilo que você precisa. Amém? Mas Jesus ele percebe e começa a procurar e perguntar quem foi que tocou nele. Se você continuar lendo aqui, ele pega e fala assim no versículo 46. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Toque em Jesus. É dele que emana todo o poder que nós precisamos. É dele que emana aquele poder que vai nos transformar. Não é algo que é passageiro.
poder de Cristo em nossas vidas não é passageiro. O poder de Cristo em nossas vidas é algo permanente. Quando você toca na vida dele e o poder sai, é algo que te transforma de dentro para fora. Amém? Mas lembra de Jairo? A gente não terminou de contar ainda a história de Jairo. Houve uma interrupção. Alguma coisa aconteceu ali. E isso é difícil, né? Porque se nós lembrarmos o que estava acontecendo com Jairo, Jairo ele estava atrás de Jesus porque ele precisava que Jesus fosse ver a filha dele que estava para morrer. E aí no meio do caminho, no meio da multidão, aparece alguém e interrompe Jesus. Jesus para. Jairo, ele viu tudo isso acontecer. Jairo viu a mulher sendo curada, viu Jesus perguntando quem que tinha tocado nele, viu Jesus falando no versículo 48, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre desse mal. Jairo viu tudo isso e como telespectador daquilo que estava acontecendo, imagina tudo que estava passando no coração dele, porque Jairo sabia o motivo pelo qual ele tinha ido atrás de Jesus, para trazer a cura para sua filha. E às vezes esse tempo de espera, ele dói, né? Ele machuca, porque você precisa que aquilo aconteça o mais rápido possível. Porque a sua filha, como Jairo, está morrendo. Aquilo que você precisa é urgente. Não é para amanhã, é para agora. Mas Jesus, ele para. E esse tempo de espera é algo tão doloroso que às vezes nós não sabemos como lidar com ele. Mas era necessário que Jairo se sentisse assim. Porque Jairo, como eu tinha dito, ele era da alta sociedade. Ele era um chefe da sinagoga. Então ele tinha poder, ele tinha influência. E aí no momento que toda essa influência, todo esse poder que um chefe da sinagoga tinha, já não servia para mais nada, já não servia para curar a filha dele, ele se sente impotente. E era necessário que Jairo se sentisse impotente nesse momento, para que Jesus pudesse fazer um milagre na vida dele. E note que eu não falei o milagre na vida da filha dele, mas sim na vida dele. Você acha que Jairo continuou sendo o mesmo Jairo de sempre, depois desse encontro com Cristo? Eu tenho certeza que não. Depois de ter visto aquela mulher sendo curada, e as palavras de Jesus a ele dizendo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Está lá no versículo 50. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. A partir do momento que ele vê tudo aquilo que aconteceu com aquela mulher, Jesus olha para ele, dentro dos olhos dele, e fala, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Aquilo transforma a vida de Jairo. Aquilo faz com que ele saia do natural e vá viver totalmente no espiritual. Aquilo mudou a vida dele para sempre. Mesmo que Jesus não tivesse realizado aquilo que ele queria. Imagina que se Jesus chega, como chegou no nosso texto, as pessoas chegam falando para Jairo e falam assim, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E aí que entra esse versículo que eu li, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Mesmo que Jesus chegasse até lá, olhasse para a filha de Jairo e não ressuscitasse, deixasse a menina morta, a vida de Jairo tinha sido transformada por completo. Esse encontro com Jesus mudaria completamente a forma que ele iria viver dali para frente. Uma vez eu assisti uma série de mensagens do pastor Ed René, que a série de mensagens era assim, abraços que curam, encontros que transformam. O seu encontro com Jesus, ele te curou? Às vezes você tinha aquela dor, aquela mágoa, aquele sentimento ruim dentro do seu coração. O seu encontro com Jesus te curou? O seu encontro com Jesus te transformou? Mudou a sua vida? Você era um antes e agora você é outra pessoa após o encontro com Jesus? Se foi com Jesus, com certeza isso aconteceu.
Se foi com Jesus, dele sai o poder que te cura de todo o mal. Encontre-se com Jesus. Se coloque para que Jesus possa te encontrar, que ele vai te livrar de todo o mal. E se ele te curou, meu irmão, com certeza ele te transforma. Não tem como alguém ter esse encontro com Jesus e não ser transformado. A transformação que Jesus gera no coração do homem é algo como está escrito lá em Ezequiel, que ele diz que ele transformará o nosso coração de pedra em coração de carne. Essa transformação é somente Cristo que pode fazer. Quando você se encontra com Deus, quando você se encontra com Cristo, Cristo ele transforma o seu coração. Esse coração duro, esse coração de pedra, ele transforma em um coração de carne. E transforma a sua vida em uma forma que você não será mais conhecido como você era antes. Assim como eu tenho certeza que Jairo não foi a mesma pessoa que ele era antes, tenho certeza que assim será na sua vida se você deixar com que Cristo faça esse trabalho no seu coração. Terminando o nosso texto, Jesus ele chega e realiza aquilo que Jairo precisava, aquilo que Jairo pediu. Ele chega e pede, e fala, e no versículo 53 diz, no versículo 54 diz: mas ele a tomou pela mão e lhe ordenou e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que se dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Jesus ele realiza o milagre. Jesus ele ressuscita a filha dele. Mas a vida de Jairo foi transformada por completo. A vida da mulher do fluxo de sangue foi transformada por completo. Porque ela esperou o momento de 7 dias que ela precisava, que estava escrito na lei, e ela foi, e agora ela não era mais uma pessoa impura. Agora ela era pura. Agora ela não precisava mais ficar à margem da sociedade. Agora ela poderia voltar a socializar, ela poderia voltar à sua família, ela poderia fazer tudo aquilo que ela fazia antes de ter esse fluxo de sangue. Então, a vida dessa mulher foi transformada. Não somente pela cura, mas por todo. Porque Jesus ele não muda só uma parte na sua vida. Jesus ele muda toda a sua vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Espero que vocês possam passar esse estudo para frente. Espero que não acabe só nesse momento agora que nós estamos falando, que eu estou falando. Mas que a partir do momento que acabar o nosso estudo aqui, você continue aí com a sua família e continue debatendo, continue lendo, leia o texto, porque eu não li o texto todo, então leia esse texto, a partir do versículo 40 até o 56. Leia, tire coisas, comenta aí algo que te fez lembrar na sua vida como você era antes e o que você é agora, a transformação que Cristo fez na sua vida. Comente para que a nossa comunidade aqui no YouTube possa crescer cada vez mais. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.